Louvado seja o nome do Senhor. No caminho de Emaús. No caminho de Emaús. Esse é o tema da mensagem desta noite. A Bíblia nos fala, no Lucas 24:13, que naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. O que estava acontecendo nessa ocasião? O Senhor Jesus, ele havia sido morto, havia sido crucificado, e já havia passado 3 dias disso ter ocorrido. E os seus discípulos, louvado seja Deus, eles estavam seguindo um caminho diferente do qual Jesus Cristo tinha dado a eles. Como? O Senhor Jesus, ele falou que era necessário que aquilo acontecesse. Era necessário que ele padecesse e morresse na cruz por nós, para que ao 3º dia ele ressuscitasse, e através dessa ressurreição nós estávamos recebendo o quê? Perdão pelos nossos pecados. Nós seríamos remidos pelo nosso pecado, ao qual nós não temos como pagar. Ele ensinou 3 anos e meio. Mas no momento da dificuldade, o que aconteceu? Alguns dos seus discípulos já estavam tomando um rumo diferente. A Bíblia nos diz que ele mandou ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Louvado seja Deus. Jerusalém quer dizer lugar de paz. Emaús quer dizer fonte de águas quentes. Olha só, eles estavam, Jesus falou, eu vou padecer, mas eu ressuscitarei. Fiquem no lugar de paz, fiquem em paz, fiquem em Jerusalém. Mas eles não tiveram a sabedoria e a experiência de aguardar. Eles falaram, vamos tomar nosso rumo em nossas vidas. E seguiram para um caminho chamado fonte de águas quentes. Todos nós sabemos que Jesus Cristo é fonte da água viva. Ele não é fonte de água quente. É fonte, é água, mas é água viva, não é água quente. Nós não podemos nos refrescar, nos refrigerar com água quente. Não tem como. O que a Bíblia está nos dizendo, eles estavam indo para lugar de tormento, de perturbação, de rebeldia. Não fizeram o que Jesus tinha mandado. Mas nós sabemos que nosso Deus, ele é o quê? Misericordioso. Nosso Deus é misericordioso. Jesus, ele sempre está disposto a nos ensinar. Mas o que acontece em nossas vidas é que muitas vezes não estamos o quê? Com os ouvidos atentos à voz do Mestre. Amém? Hoje, nesta noite, nós aprenderemos a ouvir a voz de Deus. Escute a voz de Deus. Independente da situação que você esteja passando, que você esteja vivendo, seja fiel à voz do Mestre. A Bíblia nos fala que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E o seu pastor, ele deu a vida por suas ovelhas. Ele é o pastor verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles 2 homens estavam desiludidos, desenganados. Eles tinham visto tudo aquilo que tinha acontecido. Andaram com Jesus, viram os milagres. Louvado seja Deus. Viram aquela palavra boa vinda do céu. Viram aquele homem, louvado seja Deus, botando todo um sistema abaixo com a palavra do céu. Mas só que eles viram com os olhos materiais. Eles não estavam com os olhos espirituais abertos. Eles viram que Jesus, ele foi crucificado, morreu, estava morto. Esqueceram das promessas. Não esqueça das promessas de Deus em sua vida. Não esqueça as promessas de Deus na sua vida. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Não podem, é impossível. Se Ele deu uma ordem do céu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele deu uma ordem irrevogável, o inferno vai ter que se sujeitar à palavra dele, porque o nome dele tem todo o poder no céu e na terra. Louvado seja Deus. Glória ao seu nome, Senhor. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Quando você vai para o caminho de Emaús, você não está no caminho, nem na verdade, nem na vida.
Você está no caminho da desobediência, da limitação humana. Ah, meu irmão, eu tenho uma limitação. Peça discernimento a Deus. Você, quando tem Jesus na sua vida, você tem um tesouro precioso dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, que lhe orienta, que entende o que você fala, que lhe ajuda a orar. Temos que buscar essa santificação dada do céu. Cada dia temos que buscar a presença do Deus Todo-Poderoso, mediante o seu Espírito Santo. Certamente assim nunca seremos confundidos nem enganados. Mas vamos adiante. No versículo 14, no caminho eles conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Eles estavam conversando entre eles dois. Meu Deus, o mestre, ele fez tantos sinais, tantas maravilhas. Pensamos que ele seria o nosso rei, mas ele morreu. Já se passa 3 dias e está tudo acabado. Vamos seguir nossas vidas. E eles estavam indo para caminhos de morte. Estava se afastando de Jerusalém, que é um lugar de paz. Quando a gente desobedece a Deus, a gente começa perdendo logo o que é a paz. Você perde sua paz. Você vai para um lugar de fonte de águas, mas o que? Quentes. Que você vai ter tormento, você vai se machucar, você vai sofrer. Mas o nosso Deus, Ele está nos dizendo nesta noite: volte para um lugar de paz. Volte para Jerusalém. Volte para a minha presença. Entenda uma coisa. Eu estou falando de pessoas que andaram com Cristo. Não se glorie porque você anda com a Bíblia na mão. Não se glorie porque você vem para os cultos na igreja. Não se glorie porque você está ouvindo essa pregação. Se glorie na cruz de Cristo. Se glorie nele, porque é ele que Deus vê, louvado seja Deus, na sua vida. Porque nós não somos dignos de ser vistos por Deus se não for pelo sacrifício da cruz de Cristo. Temos que matar nossa carne e nossa vontade. É uma batalha constante diária. Diária. Constante diária. Os discípulos podiam se gloriar, mas não. A glória é de Deus. Amém? Toda a glória a Ele. E a Bíblia nos fala que quando eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Veja só como é que Deus faz. Mesmo quando você está indo por um caminho que não é o caminho que Ele quer, por amor que Ele nos amou primeiro, Ele se aproxima de nós. Ele se aproximou daqueles 2 homens que não eram homens qualquer, eram discípulos. E eles não entenderam que era a vida que estava com ele. Não entenderam. A Bíblia nos fala que quando tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente, o Senhor Jesus. Aleluia. E muitas vezes estamos com Deus, com Jesus do nosso lado, e não estamos sabendo quem está ali. Estamos cegos pelas nossas necessidades. Estamos cegos pelos nossos pensamentos. Estamos cegos pelos nossos caminhos. Mas a Bíblia nos fala que os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Não entenda o que Deus quer fazer na sua vida. Apenas creia. Creia porque Ele é Deus. Creia porque Ele é poderoso. E acredite, meu irmão. Jesus está com você hoje e está dizendo o caminho que você deve seguir. E o caminho que você tem que seguir é o caminho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Siga o caminho de Cristo. Siga o caminho da cruz. Porque, louvado seja o nome do Senhor, certamente os anjos do céu irão guerrear a seu favor. Deus, Ele manda os anjos dele a nosso favor. Quando estamos no deserto, quando estamos na dificuldade, quando estamos desanimados, os anjos param de dar glória ao Senhor para descer à terra para nos servir. Isso que é amor, igreja. Isso que é amor. Ele manda os anjos dele nos servir. Louvado seja Deus. Seja fiel a esse Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Louvado. A Bíblia nos fala que os olhos dos discípulos foram impedidos de reconhecê-lo. Você, quando está com um problema na sua cabeça, quando você pensa em resolver com as suas forças, você fica impedido de ver o agir de Deus na sua vida, porque a glória dele não divide com ninguém. Jerusalém quer dizer lugar de paz. Você tem que ter paz para poder entender a voz de Deus. Perturbado, atribulado, com medo, repreenda isso em nome de Jesus. Quando você entrega nas mãos de Deus, ou não entrega, irmão.
Não existe meio termo. Se você entregou nas mãos de Deus, a batalha não é mais sua, é dele. Da mesma forma, quando você levanta a sua mão e entrega a sua vida a Cristo, você tem que dizer como o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Se esconda nele. Se esconda nele. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Eles estavam andando, falando acerca do mestre que tinha morrido. Chegaram, o mestre chegou a eles e eles estavam com o rosto entristecido, eles estavam tristes. A esperança tinha sido acabada. Não tinha mais esperança. Você sem Cristo, sem Deus, sem a presença do Espírito Santo, você vive uma pessoa triste e abatida. Você não tem esperança, você não tem renovo, você não tem fé, você não tem força. Deus pode estar agora dizendo a você: eu sou contigo, esse problema eu já resolvi, creia tão somente. Mas se você não tiver fé, você não vai conseguir ver. Então se alegre no Senhor, se alegre no Senhor. Eles estavam tristes, abatidos, porque eles queriam ter uma providência como eles queriam fazer. Eles tinham discernimento deles, acharam que o mestre ia fazer a revolução armada, acharam que Deus ia agir com estratégias humanas, mas Deus, ele age no mundo espiritual. A sua fé move Deus no reino dele, na eternidade e na glória. Quando nós estamos aqui orando e falando com Deus, Deus entra a nosso favor, meu Pai. Ele vê a sua fé, faz essa transformação, louvado seja Deus, levanta do trono e dá uma ordem a seu favor, e não pode ser revogada, porque quando Deus ele fala, ele garante, ele é fiel, ele é fiel. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque nós não temos como pagar isso, meu Deus. Não temos como pagar. Oh Senhor Deus, eles estavam tristes. A Bíblia nos fala que um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Ele estava preocupado com o que tinha acontecido, irmão. O segredo, louvado seja Deus, da fé em Jesus Cristo é você não ver o que está acontecendo, mas sim o que Ele lhe prometeu, o que Ele falou que tem na palavra dEle. Ele é um Deus de promessa. Eles estavam olhando o problema na frente, mas só que Ele vê na eternidade, Ele vê adiante, Ele vê à frente. Nossa visão é limitada, nós vemos assim de frente, mas Ele vê de cima. Ele é dono do tempo, Ele faz acontecer o que não existe, Ele faz ressurgir o que já tinha sido destruído. Ele traz a existência, louvado seja Deus, o que para Ele não é possível, porque Ele é Deus. Não há nada que possa impedir o agir de Deus. A Bíblia nos fala: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não temos a dimensão da grandeza do poder de Deus. Não sabemos a grandeza. Ele criou o céu, criou o mar, tudo que aqui existe Ele criou. Oh Deus, obrigado. E aí, louvado seja Deus, o Senhor Jesus, Ele fez o quê? Ele estimulou aquelas pessoas a falarem. Ele estimula. Quando nós estamos com Jesus, Ele estimula, porque nós temos que ter entendimento. As coisas de Deus não são emoção, é entendimento. Você tem que entender a palavra dEle para poder botar em prática, viver. A casa de Deus é lugar de se emocionar. Nosso Deus trabalha com emoção, é razão e fé. Amém? Não se emocione, não fique chorando, se tremendo, sem você entender. Você tem que guardar a palavra dele no seu coração para ela crescer e gerar fruto, e fruto de arrependimento. Você é escolhido por Deus. Você, Ele morreu na cruz por você, por mim. Ele tem o seu nome gravado nas palmas de sua mão. Ele perguntou: que coisas? O Senhor Jesus perguntou: que coisas? Perguntou ele: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o povo.
Olhem só, estavam vendo o mestre como um profeta. O profeta é humano, irmão. Eu sou profeta, você é profeta, quando você fala da palavra de Deus. Mas ele estava falando do autor e consumador da nossa fé, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, do poderoso, do grande eu sou, do pão da vida, louvado seja Deus, da estrela da manhã, louvado seja Deus. Ele está falando de Jesus Cristo, de Nazaré, o nosso Salvador. Ele não estava falando de um profeta, ele estava falando do nome que tem poder sobre todo nome, louvado seja Deus. Eles não sabiam quem era que estava diante deles, eles não sabiam quem era Jesus Cristo. Ele não é um profeta. Os profetas apontavam para ele, aonde nos dá salvação, o que nos dá vida eterna, o qual nos deu autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, louvado seja Deus, o qual veio para trazer salvação e paz para a minha e para a sua vida e para a sua família também. Eles tinham Jesus como um profeta, imagine. Eles andaram com Jesus, aprenderam com o mestre, mas não estavam reconhecendo ele. Você tem que dar o valor que Jesus merece. Jesus é Rei dos Reis. Quando você fala em nome de Jesus, você tem que ter a consciência que você está falando do Criador, do Todo-Poderoso. Saiba disso. Jesus, ele não é um profeta, ele é o Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eles continuaram. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Estavam pensando no que aconteceu no mundo material. Estavam cegos espiritualmente. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que isso tudo aconteceu. Eles esqueceram da promessa. Ele falou: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Louvado seja Deus, para que vocês tenham em mim a vida eterna. Eles esqueceram das promessas. Não esqueça das promessas de Deus em sua vida. Ele pode, louvado seja Deus, já ter 3 dias de morto, pode já estar em estado de decomposição, mas só a palavra dele, tudo se faz novo, tudo se renova. Ele traz a existência ao que os olhos do homem não pode ser feito, porque ele é Deus. Ele é Deus. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele faz o impossível para você ver que ele é Deus. Lázaro já tinha dias já morto. Ele soube que Lázaro estava doente, mas ele continuou fazendo a obra. Tem algo em sua vida que está parado, que está morto, você não dá mais importância, você acha que não existe mais. Deus continua trabalhando. Ele não para o reino dele para atender aquilo, porque ele é dono da situação, ele é dono do tempo. Lázaro ficou 4 dias, louvado seja Deus, já estava cheirando mal. Marta e Maria chegaram para o mestre: se o Senhor tivesse aqui, isso não tinha acontecido. Louvado seja Deus. Jesus olhou aquela situação, ele chorou, porque ele se pôs no lugar do outro. Ele teve grande compaixão. Ele viu que as pessoas estavam sofrendo, mas ele sabia, louvado seja Deus, que ele é a vida. Ele mandou tirar a pedra e só com uma ordem ele falou: saia, Lázaro. E Lázaro levantou e saiu. Uma só ordem de Deus para a sua vida, esse problema está resolvido. Só uma ordem dele, creia tão somente, porque ele é Deus, ele não mudou e ele nunca mudará. Louvado seja Deus. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Olha só. Quando Deus promete uma coisa, ele dá os sinais, porque a palavra dele não volta vazia. Ele tinha dito aos discípulos, não eram qualquer pessoas, que ele iria o que? Ressuscitar. As mulheres que até hoje, isso é normal, são mais fervorosas que os homens na casa de Deus. As mulheres ficaram ali, atrás, foram lá, chegaram lá, o sepulcro estava vazio.
E os anjos estavam lá e disseram a ele ressuscitou. As mulheres receberam. Disseram aos discípulos, eles se assustaram. Não tinha mais fé, estava no mundo material. Não tinha mais fé. Ele tinha dito que ressuscitaria no terceiro dia. As mulheres testificaram e disseram a ele, mas ele estava com os olhos espirituais do que fechados. E se assustaram. Não se assuste quando Deus fizer o impossível na sua vida. Não se assuste, esteja bem sóbrio, para que você dê glória ao nome dele. Deus está entrando com providência na sua vida hoje, em nome de Jesus. Ele prometeu, pode estar lá parado, você pode achar que está morto, mas se ele prometeu, já está feito. Já está feito. Louvado seja Deus. Existe uma diferença de quem crê e quem não crê. Quem crê vê a glória de Deus. Quem não crê fica cego espiritualmente. Segue para caminho de águas quentes. Louvado seja Deus. Mas Deus, ele quer lhe dar água viva. Que é Ele. É aquela água que brota dentro de você, que lhe renova. E precisamos dessa água viva, sabe por quê? Estamos vivendo um mundo sujo, imundo, de pecado e sujeira. E temos que nos lavar todo dia. E o nome desta água viva chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Temos que nos lavar porque não pertencemos a esse mundo. Estamos aqui, mas Ele irá voltar e irá buscar a tua igreja. Louvado seja Deus. Estaremos por Ele na eternidade. Faz parte das promessas dele. Se prepara para viver na eternidade, onde não há choro, não há dor, não há sofrimento. Louvado seja Deus. Onde as coisas velhas, ruins desse mundo se passaram. Deus é fiel. Deus é fiel. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor Deus. E alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito e não os viram. Ou seja, alguns dos discípulos foram lá e realmente viram. E ele lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Jesus estava dizendo: os profetas apontaram para isso, que o Messias iria ter que padecer pelos pecados da humanidade, passaria 3 dias no seio da terra, e ele ressuscitaria, e com ele, louvado seja Deus, as cadeias do inferno seriam quebradas, toda e qualquer força maligna contra mim e a sua vida seriam totalmente despedaçadas, porque ele pisou na cabeça da serpente, louvado seja Deus, mas só que eles não estavam crendo. Não estavam crendo. Se você não crê, você não vai ver a glória de Deus. Se você não crê, louvado seja Deus, quebra esse coração de pedra. Que se renda ao Mestre. Admita, louvado seja Deus, que sem Jesus não temos como alcançar as promessas de Deus. É impossível. Ele é a ponte, Ele é o caminho. Ele, com esse sacrifício na cruz, foi para quê? Para que nossas imundícias, nossos pecados fossem levados sobre Ele, e através dele nós tivéssemos acesso direto ao trono da graça de Deus. Você tem acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Não existe nada que você esteja passando que Deus não possa mudar. E o principal é a salvação da sua vida e da sua alma. É o mais importante de tudo. Louvado seja Deus. Essa explicação é muito boa, porque a Bíblia está nos falando dos discípulos que andaram com Ele, dos que se diziam, seguidores do Cristo Todo-Poderoso. Oh Deus, louvado seja o seu nome. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Ele perguntou. E aí ele começou a explicar. Ouça a explicação de Jesus Cristo nesta noite. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que costumava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais à frente. Ele começou a falar da palavra, começou a trazer à existência o que ele já tinha esquecido, e Jesus fez o que? Se adiantou na frente. Jesus, ele é assim, ele fala com você e a obra dele continua. Você tem que estar atento para estar seguindo o Mestre. Amém? Muitas pessoas pensam que Jesus está à nossa disposição. Não. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Temos que saber como temos que entrar na presença do Mestre. Não é de qualquer forma.
Amém? Ele falou e seguiu à frente, a Bíblia nos relata. Mas eles insistiram muito com ele. Aquela palavra estava fazendo uma água viva, né? Começou a borbulhar dentro deles. Eles começaram a ficar sendo alimentados. Eles começaram a sentir a presença de Deus. Eles viram que existia algo diferente com aquele homem. E eles disseram: fiquem conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Se você chamar Jesus para entrar em sua vida, na sua casa, ele vai entrar hoje. Se você chamar Jesus para a sua vida hoje, ele estará contigo hoje. Mas você tem que chamar. Essa conversa que Deus me ama, ele não ama você porque você é um pecador. Louvado seja Deus. Ele ama você quando você está remido pelo sangue do Cordeiro, porque ele é santo e não se mistura com o pecado. O mundo engana, diz que o pecador não. Ele é santo. Você tem que entregar sua vida a ele, para através do sangue dele você ser remido de todo o pecado e você ter acesso ao trono da graça. Não vai ficar com as mesmas práticas. O que você está falando, meu amado evangelista? Estou dizendo o seguinte: só existe um pecado que Deus não pode perdoar, sabe qual é? É aquele que você não confessa a ele. Você tem que ir a ele e falar: Senhor, eu estou desta forma, mas eu me arrependo. Me perdoa, meu Pai. Ele tem poder de perdoar todo e qualquer pecado. Mas você tem que ir a Ele. Você tem que ir a Ele, não tem outra forma. Não existe evangelho light. Evangelho que fala o que a pessoa quer ouvir. A palavra de Deus tem que ser confronto à sua natureza. Tem que ser confronto à sua vontade. Você tem que ficar constrangido, porque a presença dele nos constrange. Porque Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo e poderoso. Louvado seja Deus. São suas misericórdias que nos faz nós sermos consumidos. A Ele a honra, a glória. Louvado seja o seu nome, Senhor. Oh, meu Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Eles chamaram. Louvado seja Deus. E olha só, quando a gente chama Jesus para a minha vida, é o que Ele faz, para a nossa vida, é o que Ele faz. Quando estava à mesa sentado com eles, Jesus chama e ele senta à mesa com o Mestre. Nosso Deus, Ele quer ter o quê? Intimidade conosco. Só senta na mesa quem tem intimidade. Senta junto ali como eu, na mesa com eles. Mesmo ele não entendendo, mesmo ele tendo ido para o caminho que ele não mandou, ele estava trazendo o que? Conceito. O nosso Deus não quer que uma alma se perca. Esta noite ele está dizendo a você: eu não quero que uma alma se perca. Me chame que eu estou aqui. Venha a mim que você sentará comigo numa mesa. Louvado seja Deus. A mesa é lugar de honra. A mesa é lugar de honra. Tomou o pão, o partiu, deu graças. Partiu e deu a eles. Olha só. Olha como o nosso Deus é. Ele pegou o pão, ele partiu e ele serviu. O nosso Deus, ele nos serve. Amém? Quando você está diante da presença de Deus, quando você fala que é um cristão, quando você fala que serve ao Deus vivo, você tem que imitar o Mestre, você tem que servir também. A palavra nos fala que ele partiu o pão. O pão é a palavra de Deus. Ele já estava servindo com a palavra dele o pão. Estamos aqui à mesa, estamos sendo servidos de Jesus Cristo, louvado seja Deus por Ele, por sua palavra. Ele está partindo e está dando uma porção a cada um, como a porção da palavra de Deus, como ela se alimente, sabe por quê? Para você não desfalecer no caminho. Ele nos alimenta no caminho, louvado seja Deus, sobre a dificuldade da nossa vida, tudo que nós passamos, louvado seja Deus, e a cada dia Ele nos coloca na mesa e parte o pão nos dá. Mas temos que reconhecer quem está fazendo isso conosco. Essa é a força humana, é o poder de Deus. Quem me mantém de pé, a palavra do Senhor Jesus? Ou é, louvado seja Deus, a sua força, o seu entendimento, os seus projetos, como que alguém lhe prometeu? Saiba que você está sendo alimentado pelo próprio Jesus Cristo, que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Louvado seja o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, meu Pai. Obrigado, Senhor. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. Honra, louvores, Glória a Deus. Aleluia. Depois que ele partiu o pão, então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Eles sabiam, louvado seja Deus, eles já tinham visto o que Deus tinha feito na vida deles. Quantas vezes acontece conosco, Deus ele faz tantas coisas em nossas vidas, que pelos problemas que passamos, pela situação, pelas afrontas nós esquecemos, mas quando ele parte o pão e entrega, você sabe, eita, esse meu mestre, ele sempre esteve comigo, ele sempre me ajudou, ele sempre me fortaleceu. Eu duvido que você nunca tenha sido abençoado por Deus, não existe essa possibilidade. Se você não crê nas minhas palavras, creia pelo menos no que as coisas que ele já fez na sua vida. Deus é contigo, rapaz. Levante sua cabeça. Só se dobre diante dele em oração. Não tema o que o homem pode lhe fazer. Não tema o que o homem pode me fazer. Eu sou fiel ao meu Deus poderoso. Coma dos pães que é a palavra de Deus. Entenda que ele está partindo agora, ele está lhe servindo. Não vá para o caminho de águas quentes, no caminho de Emaús. Fique em Jerusalém, tenha paz. Deus ele trabalha com a paz que somente Ele pode nos dar. Tenha paz, acalma o seu coração. Calma o seu coração. Louvado seja Deus. E quando eles reconheceram o que aconteceu, ele desapareceu da vista deles. Ele desapareceu. Aí perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele falava no caminho e nos expunha as escrituras? Você, quando tem intimidade com Deus e ouve a palavra dele, existe algo diferente em sua vida. Seu coração começa a pegar fogo, a presença do Espírito Santo começa a lhe sacudir, a tristeza vai embora. Você sabe verdadeiramente, essa palavra tem poder, que é a palavra de Deus. Você, quando tem entendimento e intimidade com Ele, mesmo se você estava com pensamentos que não eram dele, a palavra dele traz à existência o que Ele quer para você e para mim. Você começa a crer nas promessas, você começa a ter esse renovo. Ele é fonte de água viva, e a água viva ela está sempre se renovando. Se renove com Jesus Cristo, se renove com essa palavra. Não fique abatido e entristecido. Jesus está com você nesta noite. Jesus está te dizendo aqui agora, Ele está aqui neste momento. Eu sou contigo, eu te fortaleço. Tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero ter um particular com você. Eu quero que você aceite a mesa comigo. Eu quero lhe servir o pão, que é a palavra de Deus. Creia. Muitas vezes vamos crer em coisas que homens nos prometem, em diagnósticos médicos, em proposta de emprego, em melhoria de algum tipo de coisa, mas o que Deus já nos prometeu já é nosso, e muitas vezes a gente joga fora. Não jogue fora o que Deus lhe deu. Se não fosse Ele, a gente não daria nem um suspiro mais. A gente não passa daquela porta. Creia na palavra de Deus. Deus está aqui neste lugar. Oh Senhor, louvado seja Deus. Eles reconheceram que ali o pão vivo estava diante dele. E eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Olha o que aconteceu. Eles estavam a 11 quilômetros de distância, indo por um caminho que não era caminho de paz, mas eles ouviram a palavra de Deus, o que? Voltaram. É isso que a palavra de Deus faz. Ela faz uma metanoia, ela faz uma mudança, uma transformação. O arrependimento humano é o que? Você está indo para o caminho de morte, você se arrepende e volta para o caminho da vida, que é o caminho de Jesus Cristo. Eles voltaram para Jerusalém. Eles estavam ativos, estavam fazendo a vontade de Deus. Eles já estavam o quê? Cheios da presença de Deus e do Espírito Santo, porque eles deram crédito à palavra de Deus. Deram crédito à palavra de Deus. Louvado seja Deus. Ali encontraram os 11 que estavam reunidos. Os 11 discípulos, louvado seja Deus, estavam reunidos. Eles estavam presos, estavam com medo, estavam trancados numa casa.
Todos, louvado seja Deus, que tomaram o treinamento de Deus, que Jesus Cristo discipulou, estavam ali com medo, acuado, abatido com a situação momentânea. O que isso nos ensina? É normal que o homem se abata com circunstâncias. É normal. Mas quem lhe levanta é Deus. Quem lhe reanima é Deus. Quem lhe fortalece é a palavra dele. Quem lhe justifica é a palavra dele. Sabe por que isso acontece? Para você saber da sua condição e saber que quem tudo pode é somente ele, através do nome dele. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, ele pode todas as coisas. A palavra fala: se pedires em meu nome, assim eu farei. Peça em nome de Jesus. Esteja de acordo com a palavra dele, que é irrevogável, é impossível que não aconteça. Louvado seja Deus. Quem dizia é verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Louvado seja Deus. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Louvado seja Deus. E olhe só. Isso é muito importante. Existe muitas pessoas que têm experiências com Deus, mas você nunca teve. A pessoa lhe fala: Jesus fez isso comigo. Mas você fala: meu Deus, mas comigo não. Fique atento ao amor de Deus, amém? Se você não teve experiência com Deus, você vai ter agora. Agora você vai ter experiência com Deus hoje, neste exato momento. Louvado seja Deus. No versículo 33, louvado seja Deus, ele falou: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus se apresentou entre eles e lhe disse: Pai seja com vocês, Pai seja com vocês, Pai seja com vocês, Pai seja com vocês. Jesus está dizendo nesta noite que a paz dele seja com vocês. Receba essa palavra e tenha paz. Tenha paz em sua vida. Não tem problema, não tem situação, não tem angústia, não tem medo. Não existe nada que possa lhe separar do amor de Deus. Ele morreu na cruz por você. Ele ressuscitou no terceiro dia. E ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Tenha paz. Tenha paz em sua vida. Creia que Deus, ele quer ter um contato íntimo e particular com você. Amém? Vamos nos levantar e vamos orar nesta noite. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor.